Nossa, isso já foi meia hora. Já. Não sei nem o que eu vou botar na tela quando tiver a gente falando. Inseto do som Noisman. Como eu disse na reação, esse vídeo, esse curta, foi um dos curtas que eu cheguei a ver no Locomotion. Locomotion era um canal que, eu gostava muito porque era um dos poucos que tinha anime em quantidade considerável. Ele tinha Evangelion, ele tinha animes bons, mas era aquele prime time dele. O resto do tempo ele não segurava tanto a audiência, além de ele estar competindo com outras séries também sendo repetidas e tal. Ele passou Cowboy Bebop, por exemplo, e tal. Mas até ele trazer alguma coisa nova, se passavam meses e meses de tédio de você vai ter que ver a mesma coisa repetida várias vezes. Muito das noções que eu comecei a aprender de anime, eu aprendi com a exposição que aquele canal proporcionou, de tipo, Cowboy Bebop é uma coisa maravilhosa que você pode ver 1 milhão de vezes, mas ele mostrou, por exemplo, um anime de robô gigante, que era de depois de Cowboy Bebop, e era uma qualidade horrível. Então, aí é que começou a me bater que, qualidade não tem nada a ver com a época do anime. A indústria do anime não é tão maravilhosa assim, de tudo que é mais novo ser melhor. Outra de anime ser extremamente variado, lá passava Oceano de Vidro, Glass Ocean, eu acho que era o nome. Bonequinho com um pontinho pra ser olho. Então, variedade de anime gigantesca, eu aprendi vendo esse tipo de variedade lá. E, entre outras coisas, eu aprendi que os animes vêm em quantidades e em variedades imensas, porque também a indústria do anime cria curtas e cria ovas e tudo mais, enquanto que aqui a gente ainda estava muito acostumado com aquele pacote que te entregava. Então você via, os canais abertos não se interessavam por nada que não tivesse 100 episódios, né? Via alguma coisa como Sailor Moon e Cavaleiros e Yu Yu Hakusho, mas você nunca ia ver um OVA na TV, e eles acabaram tentando fazer isso no finalzinho da manchete com o US Mangá, e não rendeu, porque é muito pouca coisa que vai repetir muito e todo mundo vai ficar entediado, como infelizmente aconteceu com Locomotion também. Mas esse era um dos curtas. Eu lembro que na época eu não entendia a noção de você pode mostrar um curta sem ser na frente de um filme maior. Eu nunca tinha visto isso. Eu lembro de ter visto talvez 2 ou 3 curtas antes do filme, de um filme num cinema, e é que às vezes o filme não é muito grande e eles botam um curta na frente. Mas TV você não via isso. Acho que nem se vê muito isso até hoje. Eu lembro que era mais fácil você achar programas que empacotavam vários curtas num coisa de meia hora de melhores comerciais do mundo, por exemplo, do que você ver simplesmente um curta em tal lugar, porque, nós vamos exibir isso porque é um curta legal. Mas o Locomotion de vez em quando fazia isso. Então, eu vi esse Noisman, eu fiquei boquiaberto com os designs, eu vendo agora, eu vi de novo, antes da gente começar, pra refrescar a memória e tal, eu vejo que a história é mais corrida do que eu lembrava, os personagens têm uns momentos de que o olho parece estar morto, aquele olho aberto, não tem uma pupila, não tem nada, como diabos eu vou saber qual é a expressão desse personagem? Tem esses momentos, mas eu gostei muito do curta, a primeira vez que eu vi, as vezes que eu vi subsequentemente, quando eu vi agora, eu gostei dele muito. E você? Eu gostei até também. Aquele curta que você não sabe muito o que está acontecendo. No começo eu achava que era outra coisa. Então aquelas pessoas pra capturar, que transformam humanos naqueles bichinhos nos cristais, dos cristais. E daí quer capturar e deixar os bichos lá. Por isso que ele hipnotiza os humanos. E daí ele faz a mesma coisa, como um ciclo assim. Sim, na verdade, né, aquilo é uma versão do Frankenstein, só que o Frankenstein que o cara cria não é um ser humano com um certo pensamento debilitado, como o Frankenstein costuma ter, ou um monstro que sente medo absurdo de fogo,
no caso da noiva do Frankenstein, era medo absurdo de um gato porque ela acha que é o filhote de leão, nada assim. Não, ele só... Eu não gosto do espírito humano, né? Porque ele vê o, entre aspas, pai dele se transformar naquele espírito peixe que eles viram, mas eu gosto do cristal. Então eu vou começar a transformar todas as pessoas em cristal e capturar todos os espíritos, entre aspas, peixes, porque eu não gosto deles, e só isso. É bem básico também, no fim das contas. A ideia que eles passam é que nós temos algum tipo de frequência ou música, que é a nossa alma, e ele é um barulho. Então ele não gosta da música, que é a nossa alma, e por isso que ele não gosta dos espíritos e peixes, mas ele gosta do cristal, que... Tematicamente, as pessoas costumam botar cristal como vibrando em determinada frequência e tal. Então, barulho pode gostar de um cristal porque ele vibra na mesma frequência. É bem elaborado nesse sentido. Sim. Questão de história, foi a primeira vez que eu lembro ter visto. Eu tenho certeza que teve outros antes, mas é a primeira vez que eu lembro de ter visto de alguém cortando pra inserir algo pra ser a memória do personagem que está na tela. O personagem vê alguma coisa e tem um corte de algo que aconteceu antes pra dizer, esse personagem está pensando isso. Eu lembro que foi o primeiro curta que eu vi isso. Ao mesmo tempo, também tem momentos de pura exposição, né? As duas coisas são criticadas, às vezes, por serem muito... como é que eu vou dizer? Você tá dando muito de colher pra pessoa vendo qual é a história. Ei, você está entendendo e tal. Mas eu acho que funciona bem aqui porque é uma história relativamente longa, sendo contada a 90 km por hora. Sim. O cara viu lá a máquina que aspira as pessoas e separa o espírito do cristal. Viu aquilo, aí ele lembra que o Noiseman controla com um bonequinho. E aí você sabe que ele vai tentar pegar o controle de bonequinho pra usar. E me parece bem interessante nesse formato, a forma como eles contam a história. Sim, o Noiseman foi feito daquelas sementes, né? Sim, eu gostei até disso. Eu não sei, não tem explicação nenhuma de por que uma fruta é boa e a outra semente, fruta lá, aquele coco branco, é ruim. Mas ele explica que ele faz o Noiseman das sementes de barulho, né? Porque ele quer. Ele é separado, né, em cristal e coisa, por acidente, porque ele cai naquela máquina. E você pode até ver o sentido disso. O Noiseman não tem mais o pai dele, porque ele caiu na máquina e tal. E ele, de repente, vê um bicho flutuando ali. E você, não, eu tenho medo, vai pra lá. Mas eu gosto do cristal, então eu quero o cristal e eu não quero você, seu espírito flutuando. Vocês podem ter um fantasma, aquele peixe lá, então o que seria o cristal? Eu suponho que seja uma representação do próprio corpo. Porque o fantasma em si não é um fantasma, né? Ele é físico durante o curto inteiro. Ele pode ser aspirado, ele tem que passar por passagens... Quando eles botam ele naquela contenção lá, que ele chama de lugar silencioso, eles têm que ter uma fresta para escapar e tal. Então ele é físico de alguma forma. Ele só é uma versão do corpo sem o cristal. Então eu suponho que o cristal seja a maior parte do corpo, seja a maior parte da fisicalidade da pessoa, e aquele espírito, peixe, etc. Eu fico chamando de peixe porque eles me parecem nadar pelo ar também. Mas ele tem toda aquela coisa de um pedaço de água flutuando. Nada nesse curto é para fazer sentido com relação à física. Tem água flutuando. Tipo outro universo. Não, assim, me parece que todos os designs e todas as decisões foram para serem interessantes, não para fazer sentido dentro do universo, e é o que a gente falou da outra vez. Isso é tão importante para animação. Agora, hoje em dia se tem tanto, eu não diria nem tanto hoje em dia, mas por um bom tempo antes, se teve tanto desenho que, isso daqui é baseado no seu universo e você vai entender exatamente o que está acontecendo, que fica chato. Tipo, Johnny Test, sabe? Esse universo é exatamente o seu universo. Ah, mas tem 2 cientistas e criam invenções e tal. E daí? Ah, mas ele vira um super-herói e combate... E daí? Eu já vi isso sendo feito 1 milhão de vezes.
Johnny Test só é chato porque ficou muito repetitivo. Ah, não, eu acho que ele é chato desde o começo. Não teve um episódio daquilo que eu gostei, sinceramente. Na minha opinião, a primeira temporada não foi tão ruim. Foi medíocre, só que não me lembro em qual país foi feito, que eles queriam que tivesse mais desenhos nacionais, daí eles obrigaram o Johnny Test a ter... Eu acho que ele é canadense, não é não? 7ª temporada. Já falo cancelar várias vezes. Eu acho que ele é canadense, se eu não me engano ele é da Teletoon, não tenho certeza agora. Teletoon e YTV criaram muitos desses desenhos, alguns ótimos, alguns péssimos, mas, tipo, eu nunca gostei, eu achei também medíocre. A primeira vez que eu vi Johnny Test, eu lembro que eu pensei exatamente isso. Esse desenho é só mais um desenho que estão fazendo pra tapar um buraco, e no instante que tiver uma ideia melhor, ele provavelmente vai ser substituído. O problema é que naquela época, se não me engano, Coragem e o Cão Covarde ainda estava na TV, já tinha uma diminuição dos desenhos sendo feitos, terem qualidade e tal, mas a impressão que todo mundo tinha era que, pô, é só selecionar mais alguns e vão começar a fazer e daqui a pouco vai ter uma alta temporada de novo, né? E o que acabou acontecendo é que não, Coragem foi cancelado, todo mundo foi cancelado e vamos botar desenhos baratos e tal, até um ponto que, acho que 2015 que foi cancelado a Test. Não, sim, mas... Teve até um ponto lá de 2009, eu acho, que Cartoon Network tentou deixar de botar desenho animado. Não me lembro o nome, acho que é o Constrói. Oi? É um de um cara que ele pega coisas... Ah, sim. Constrói e depois destrói. Eu lembro vagamente disso. Não, mas tipo, eles fizeram vários programas que eram live action, que era pessoas e séries, porque eles decidiram que Nickelodeon estava ganhando muito dinheiro fazendo live action, tá? Então a gente não devia estar investindo tanto em desenho. Desenho é caro, desenho sempre vai ser caro. Mas tem esse... me dá um ódio às vezes da indústria do desenho por causa disso. Tem desenhos ótimos, muito bem feitos, tá? Que não recebe muita audiência? Não só que não recebe muita audiência, mas que depois de um tempo, as pessoas que realmente gostaram muito dele começam a procurar e comprar o produto e veem quando eles estão sendo represados e tal. E no fim das contas pode demorar, mas você vai chegar ao ponto em que você vai recuperar o gasto. Se o desenho for bom, ele vai recuperar o gasto. Se o filme for bom, ele vai recuperar o gasto. É questão de tempo. Johnny Darko, que hoje é discutido pra caceta de o que diabos estava acontecendo, não sei o que tal, ao ponto de eu e Lorena vimos, né, Lorena, minha esposa, quem estiver assistindo, temos uma audiência, será? Talvez, um dia. A gente viu só por tanta gente falar a respeito de quão interessante ele é e o que está acontecendo, tentar decifrar e tal, e a gente viu só por causa desse hype. Mas o filme, quando foi lançado, não tinha muita propaganda, não ganhou dinheiro suficiente para quererem dar dinheiro pro cara logo depois, faz outro filme parecido ou alguma coisa assim. Mas hoje, com certeza, ele já ganhou dinheiro mais do que o suficiente para pagar o que foi gasto, simplesmente porque vale a pena, é bem feito, é interessante, pessoas vão querer ver. Não tem como você ter não sei quantos canais de filmes, como tem hoje em dia, e encher eles só de filme ruim, porque a audiência vai cair. Então você precisa de filmes bons. Mesma coisa com desenho. Não importa quantas vezes botarem... Vamos pegar um desenho aqui, tipo Porco Rosso. Porco Rosso não é o melhor desenho da Ghibli. Com certeza não. Um filme ligeiro que a maioria das pessoas acham um pouco melhor. Por exemplo... qual é o nome daquele da Garota Peixe? Eu esqueci. Garota Peixe? É da Ghibli também, Passou em qual canal? Ponyo. Passou na HBO. A HBO já passou não sei quantas coisas da Ghibli. E, cara, você pode ter filmes que... Tipo, Ponyo e Discovery Kids, eu acho, por exemplo, um desperdício. Não que crianças não devam ver, eles devem ver mais qualidade do que a maioria dos filmes pra criança. Mas... Pô, aquilo ali tem tanta qualidade que eu acabo pensando... Vão jogar no Discovery Kids, as pessoas vão ver e vão dizer... fogos, mas as pessoas vão ver e vão dizer é mais um desenho para criança e ignorar todo o trabalho. Tem um trabalho de cenário ali naquele filme tão lindo, mas é para criança, não importa mais, você já tá muito crescidinha, não pode ver Ponyo. Então,
me dá uma certa ansiedade por causa disso. Mas não importa quantas vezes isso aconteça, uma HBO da vida pode pegar todos os filmes da Ghibli e passar, porque vai ter alguém que vai ver. Em determinado momento, vão estar passando pelo canal e vão... Porra, é Ghibli. Eu não tenho nada pra ver, eu vou ver Ghibli. Ghibli é ótimo. Mas se você só for por ganhou dinheiro ou fez sucesso, você nunca vai realmente ver isso. Minha irmã me contou uma vez qual foi o filme da Ghibli que ela tava falando. Eu acho que era Viagem de Chihiro, não me lembro. Mas ela viu um desenho, achou que era só um desenho, né? Tá barato, eu vou comprar pra ver e tal. E aí ela viu e ficou super surpresa, porque é uma história bem feita e tal. Então acaba que nós, aqui no nosso, infelizmente, muito limitado país, nós acabamos não conseguindo ter todas essas pérolas, mas se você não tiver essas pérolas, você não pode ter um canal de desenho que as pessoas vão querer realmente ver sempre, porque se for tudo Johnny Test, um dia a pessoa enche o saco e não vê mais. Johnny Test, eu me lembro que eu gostava, daí eu cresci e vi como é que era. Não, pois é. Johnny Test, ele só ficou muito tempo no ar porque eu vi que dava muita audiência pro Cartoon Network. Eu suponho que tenha dado muita audiência. O pessoal que deu audiência pra ele antes e depois cresceu, como você vê. Cara, que bosta. E, eventualmente, as novas temporadas não vão conquistar pessoas novas porque eles estão ficando cada vez mais preguiçosos e acabou, né? Você não vai manter sua audiência pra sempre. Vou falar uma coisa aqui, ó. Diga. Talvez possa estar me enganado, mas me lembrou muito do que aconteceu com o Bob Esponja quando ficou famoso. As 3 primeiras temporadas, daí depois do filme, que o Steven Hillenburg queria 3 temporadas de um filme para terminar o desenho. Daí o que a Nickelodeon fez? Demitiu ele e, contratando sucesso, vou fazer mais episódios. A diretora da Nickelodeon na época fez. Foi 4ª, 5ª temporada, até que chegou um dia que ele estava fazendo um episódio chamado Atlantis Quartet. Daí a diretora foi lá e falou: não, eu quero que esse episódio de 11 minutos seja um filme de 40 minutos. Não, a gente não tem. Não. Daí virou um dos piores episódios de Bob Esponja por causa que eles ficavam pressionando dos escritores toda hora. É só música. É só isso. É só o personagem fala, música. E copiando ele ronca. Só isso. Daí depois da 4ª e 5ª temporada começou a realmente a ficar ruim. Sim. Começou a ser humor grosso, cada vez mais plot repetitivo. E Bob Esponja voltou com o Hillenburg, só que até hoje o desenho continua. É o único desenho que dá audiência desde 99 até agora. Não, pois é, isso me pesa também por um detalhe simples. Nós temos exemplos de mídia em que, caraca, ou tem alguém amassando lata esse tempo todo na rua, ou tem uma lata que tá indo pra lá e pra cá no vento esse tempo todinho. Aí para e depois de novo. Nós temos exemplos de mídia em que as pessoas conseguem se focar em personagens diferentes e nenhum deles morre. Então, pra mim, isso é por isso que eu fico, assim, pesando. Essas coisas pesam, porque Cartoons, o cara pode virar e dizer, olha, nós não temos mais como manter essa série no ar, os personagens estão esgotados na mente da população, da audiência, né, da população toda não, mas da audiência, deu no que deu, nós precisamos de um descanso, mas daqui a pouco a gente pode fazer uma temporada extra. Quando você tiver os melhores 3 episódios que você pensar e tal, e você apresentar e for aprovado, a gente faz um Cartoons Max. E você faz, sei lá, Vaca e o Frango de novo. Mas as pessoas encarregadas têm tão pouca visão que, em vez de seguir essa rota, que é basicamente o que História em Quadrinhos já fez várias vezes, eles acabam fazendo a mesma coisa que a Marvel fez, que ela quase foi à bancarrota lá nos anos 90. Agora todo mundo quer personagens como Wolverine, então todos os personagens têm que ser Wolverine. As crianças estão gostando de Johnny Test, apesar de ser um desenho barato e que basicamente é uma cópia de Laboratório de Dexter. Mudou a perspectiva de personagem, mas é a mesma coisa. Ei, insira a invenção nova aqui. Meu Deus, o que vai acontecer? Pronto, acabou. Isso é um episódio. Acabou, é isso. Poxa, tipo, eu não me importaria, por exemplo, se
finalmente acabou o Johnny Test, alguém virasse e dissesse, cara, com esse cenário aqui, eu posso fazer um filme do Johnny Test. E o filme do Johnny Test vai ter exatamente a mesma premissa, mas, em vez de eu só jogar a coisa e fazer um monte de piada, eu vou fazer uma história de verdade. Eu não iria dizer, não, nunca faço um filme de Johnny Test porque eu não gostei da série. Da mesma forma que eu tenho certeza que as pessoas que não conhecem Coragem com Covarde, por exemplo, não se opoririam quando elas vissem que tem uma possibilidade de refazer a série. Estão falando disso há anos, né? Uhum. Do mesmo jeito que o pessoal que gostava de Samurai Jack, eu mesmo não vi a última temporada de Samurai Jack antes dele ser cancelado, porque eu estava desgastado, estava ficando meio repetitivo. Você não se oporia a darem uma finalização como eles deram. Todos esses personagens ainda são do Cartoon Network. Eles ainda podem pegar um bloco de vamos fazer os melhores personagens dessas séries, os melhores episódios dessas séries, e vocês podem ver quando vocês gostarem e tal. O Cartoon já tinha feito umas coisas boas assim. Me lembro quando eles sim. fizeram em 2007, eu acho, um especial coletivo de Halloween, daí cada desenho lá tinha um episódio de Halloween, daí eles faziam uma compilação. Uhum. Ou quando eles invadiram e colocaram um comercial do Cartoon Network anunciando na Nickelodeon. Em 2004. Tem até no YouTube que gravaram na época e colocaram. Sério? Que é basicamente, é o Dudu, o Johnny Bravo, uma das meninas superpoderosas lá falando do canal da maneira mais rápida possível pra ir no canal. Sim. Porque eu não tava procurando muita gente pra colocar os comerciais. Entendi. Mas o que eu quero dizer é, ninguém... Teve, por exemplo, aquele especial das meninas superpoderosas, que é um estilo totalmente diferente. Dance Pants, Eu não me oporia a ver isso, por exemplo. Ver um estilo totalmente novo pra ver uma história nova. Claro que eu preferiria se a história fosse mais bem selecionada. Aquilo foi uma coisa bem padrãozinha e nada especial. O estilo não me foi particularmente ruim. Mas, tipo, se eles fizessem isso, nem que eles fizessem um por mês, ou um a cada 3 meses, ou alguma coisa assim, eles poderiam ter uma audiência só de gente que quer ver isso, que quer ver os personagens originais deles em histórias realmente boas colocados na tela. Você não precisa fazer uma série e manter uma audiência. Eles fizeram, acho que isso aí recentemente, eles fizeram um crossover lá do OK Caio com Ben 10, com o Steve Universo. Sim, mas esses são os recentes, é isso que eu tô falando. Não, daí teve uma cena que o vilão mostrava que os personagens dos desenhos antigos estavam congelados e libertaram eles. Tinha o Dudu, Edu. Mas foi uma piada. O irmão do Jorel tá lá, e o irmão do Jorel é recente. Sim. Mas é isso que eu quero dizer. Se eles abandonassem essa ideia de a série tem que ser Bob Esponja e Steve Universo e manter uma audiência gigantesca, ou não fazemos nada, eles podem pegar todos esses personagens que eles têm e fazer uma história, 2 histórias que sejam pra eles, e fazer uma compilação. Vingadores, o filme mais aguardado da história, do cinema recente pelo menos, levou não sei quanto tempo pra estabelecer tudo, e tem gente que já vira e diz, cara, eu nunca veria um filme do Homem de Ferro agora, porque já encheu o saco de ver o Homem de Ferro. E realmente, o Homem de Ferro já teve 3 filmes só dele, além das participações. Tudo bem. Mas aí se amanhã tem a Guerra Infinita parte 2 e tal, ou Cruzada Infinita, sei lá como é que vão chamar, e alguém vira e diz, depois disso, depois já acabou tudo, nós vamos fazer um filme, um curta animado, um curta, sei lá, de meia hora, de coisas que aconteceram logo antes da Guerra Infinita, pra colocar coisas que ocorreram na história em quadrinho que nunca chegaram no cinema. Ninguém ia se opor a ver, e talvez não fosse tão lucrativo quanto, mas de novo, se for bem feito, vai recuperar o dinheiro colocado ali e ganhar mais. Tem desenho até hoje que tá literalmente no domínio público, que as pessoas compram um DVD e sei lá, Netflix, não sei o quê, só pra ter acesso, porque é difícil de achar. Então, é só a indústria parar de ser tão gananciosa um pouco e pensar em ter produtos que não são tão lucrativos, mas que vão lucrar ao longo do tempo, que a gente acaba tendo um canal muito melhor. Sim. O Jim Sterling, ele critica mais videogame, né? Porque
essa é a profissão dele, pelo que ele fala, tá acontecendo a mesma coisa em videogame, e eu nem saberia porque eu não tenho dinheiro pra manter um console há mais de uma década. Tem mais de uma década que eu não posso ter um console atual em casa, porque comprar o console ou comprar os jogos é demais pra mim. Porque tudo tem que ser incrivelmente caro e extremamente novo e tecnológico e tal. E, cara, eu gosto de God of War, mas eu não vou pagar não sei quantos, seriam uns 1.500 pra ter um console, pra poder pagar 150 pra ter o jogo novo do Kratos, que eu provavelmente vou gostar, mas eu não vou gostar de não sei quantos outros só pela hype. Então, é muito bizarro como isso acontece. A gente tá falando sobre como a empresa, como calculadora, assim, pega um desenho da espaço que tá ficando famoso, né? Uhum. Acho que a Hasbro fez uma coisa parecida lá. Com Equestria Girls. Equestria Girls, o primeiro foi... acho que só ruim, que eu me lembro. As bonecas. Daí no outro ano eles fizeram outro filme que eles queriam vender agora. Quem sabe, quem gosta de Equestria Girls sabe. Tem a linha muito difícil de acompanhar. Depois tem o Rainbow Walk, que vendeu outro tipo de boneca. Daí no ano seguinte teve o Friendship Games. E daí, esses dois filmes são bons, que eu considero. O Friendship Games e o Rainbow Walk. Só que daí, quando eles vão lançar o quarto filme, o quarto filme tem quase nada de interessante acontecendo. Eles só fizeram pra vender as bonecas. Entendi. Daí, quando todo isso aí, no ano seguinte, acho que 2016, não, 2017. 2017, lá, a gente tá muito odiando. A gente não pode fazer um filme, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer 3 episódios de 22 minutos como uma série My Little Pony e uma minissérie, vamos vender pra vender as novas bonecas. Eles fizeram isso. Sim. E esse ano eles fizeram 2 especiais de 44 minutos. Olha, existe isso, existe de vamos explorar tudo. Mas a questão pra mim não é nem essa. A questão pra mim é, quando você tem um Equestria Girls da vida, e é um spin-off ou é alguns episódios e tal, pode até ser interessante ser um outro ângulo. O problema é quando, vendeu bem, vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo possível. Eu lembro que tem um vídeo, eu não sei de onde saiu, eu não lembro mesmo, que é uma pônei específica falando de como ela adora o estudo dos seres humanos e como os seres humanos seriam não sei o quê. É uma musiquinha lá, Anthropology. Eu já deixei. É porque a personagem lá as pessoas falam que ela quer ser humana porque ela age diferente de todos os pôneis lá. Pois é. É coisa de fanbase. Mas então, isso daí foi uma música bonitinha que eu vi no YouTube e tal, não sei o que. Eu lembro até hoje, é bem feitinho e não sei o que. Ótimo! Se amanhã fizerem um filme sobre ela e ela estudando o mundo, não sei o que, eu não vou estar interessado, eu sou um ser humano. Por que diabos eu ia querer saber de estudo de ser humano quando eu já sou um? Então, é a mesma coisa. My Little Pony, conhecido e chama atenção por esse mundo mágico que eles criaram e não sei o que tal... Então vamos pro mundo dos humanos. Porra! Mas algum dia você vai assistir Equestria Girls ou nunca vai assistir na vida? Não, assim, eu até... É uma daquelas milhões de coisas que eu acho... Cara, eu poderia passar, sei lá, 1 hora, 2 horas, quanto for, vendo isso... Mas aí quando eu... Oi? Eu passei um dia todo reassistindo tudo de Equestria Girls que tem no Netflix, sabe? Não, pois é, mas é isso que eu quero dizer. É tão difícil pra mim parar e assistir alguma coisa que eu não posso garantir que eu vou ver qualquer coisa em específico, tá? Por exemplo, eu gostei muito de 7 Pecados Capitais, né, que tem na Netflix. A primeira temporada, eu vi as 2 temporadas, se é que você pode chamar aquela segunda temporada de uma temporada, são 4 episódios, mas... Eu vi tudo e tal. Eu demorei umas boas 2 semanas pra arranjar tempo pra começar a ver a 3ª temporada. E eu só me sinto bem falando agora com você e achando, cara, talvez eu possa pegar um tempo pra ver alguma coisa, ou até pra gravar isso, porque eu passei uma boa 1,5 semanas sem fazer nada. Eu fiz aquela resenha do Brasimon. Quando eu terminei, eu já... Cara, foram 5 semanas. Sério, foram 5 semanas só isso. De eu usando todo o tempo que eu podia pra tentar, pra conseguir editar isso e tal. Cara, foi trabalho pra caceta. E aí eu me dei esse tempo. Assim, eu não fiz até agora a versão em inglês. Eu tenho medo de ter que parar e ter que começar a editar de novo. Eu vou ter que fazer, eventualmente. Mas eu não tenho tempo pra praticamente nada, entendeu? Querer eu quero ver um monte de coisa. Eu tenho vontade de fazer mais
Melhor e Pior, por exemplo. Sim. Né? Porque é uma desculpa pra eu ver temporadas de desenhos e animes que eu gostaria de falar a respeito, e pelo menos assim eu posso usar pro canal. É uma coisa que eu comecei por isso, e eu simplesmente não consigo me ver tendo tempo bastante de ver uma temporada inteira de qualquer coisa. Sim. Entendeu? Agora, nesse exato momento, o que me vem à cabeça é aquele show Shaolin Showdown. Shaolin Showdown teve 4 ou 5 temporadas, e aí eles tiveram que passar para outra rede, outro canal, né? Foi para WB, e aí eles tiveram que renomear todos os itens e criaram um personagemzinho que é uma cópia do Omi, que tem um outro elemento que nunca foi mencionado antes. É uma bosta você ter que fazer isso. O Mr. Enter faz. O Mr. Enter, ele já postou um desenho de chat dele, que ele postou a temporada toda do que ele vai resenhar. E esse aí, ele tá fazendo uma interação dessa versão aí. Pois é. Não, e eu lembro de ter visto o primeiro episódio. Eu lembro de ter odiado a ideia daquele personagem, o ping-pong. Porra, um esporte em que os chineses são famosos, vai ser o nome do personagem chinês estereotípico, que é literalmente amarelo. Puta que pariu. E o duelo Shaolin ficaram bem chatos, porque agora é só em 3D. Eu lembro disso também. Nem sei se posso considerar isso aí uma continuação, que eu já vi lá um vídeo, não me lembro agora, que ele fala que o cara tentou comparar como se fosse uma continuação e não tem como. Ou é continuação ou é outro universo, porque não consegue ser uma Não, pois porque tem que ser uma continuação, porque eles sugerem que eles têm todos esses itens e tudo mais e tal. Então não pode ser um reboot. Mas ao mesmo tempo, uma das poucas coisas que eu posso dizer de personagem brasileiro que fizeram e tal, que eu gostei. Eu não gosto particularmente do personagem, mas eu gostei de como eles trataram isso. O Raimundo é brasileiro e ele virou o mestre dos outros. E ele é o grande cara foda, vai conseguir e vai salvar o mundo. Não, agora não. Agora nós vamos fingir que isso não existe. Porra, caralho! Então, é uma continuação, é só extremamente mal feito. Você falou dos duelos serem em 3D. Eu nem lembrava que era 3D. De tão pouca coisa que isso me marcou. Foi tão desinteressante que eu não lembrava que eles tinham feito isso. Puta que pariu. E, convenhamos, Duelo Shaolin, o original, tem umas histórias bem forçadas de vez em quando, mas era sempre para a ação, vamos criar uma situação interessante de uso desses Shendong-wu e não sei... Beleza, desenho de ação, nós sabemos que não vai ter uma história super profunda ou que faça super sentido, não sei o que tal. Em nenhum momento naquele desenho eu pensei, eles vão dizer que existe um outro... Qual o nome do cara, do chinês? Qual do cara? O antigo, que existe, Omi. Em nenhum momento eu achei, o Omi não é suficiente. Tipo, ele é estereotípico, ele é um monte de tropo amarrado um no outro, mas eu nunca achei que ele era tipo, vamos zoar isso daqui. Quando eles fizeram ping-pong, a primeira coisa que me veio à cabeça, cara, vocês estão zoando o chinês? Só pode ser. Você não ia fazer ele é mais baixo, ele é literalmente amarelo, ele entende ainda menos da realidade do que o Omi. O Omi passa não sei quantos anos, se não a vida toda dele, dentro de um templo Shaolin, e por isso ele não entende a realidade. O ping-pong aparentemente estava no mundo, mas não aprendeu nada. Porra, não tem como você fazer isso funcionar. Você está literalmente dizendo para sua audiência, não preste atenção no que eu estou fazendo. Não vai funcionar, não dá para funcionar de jeito nenhum, não faça. Não preste atenção. E, lógico, não funcionou. Eu acho que teve uma temporada só na WB, não sei. A gente vai saudar do assunto, que era do curta, e a gente já pra caramba. Não, isso, detalhe. Não, se a gente botar os hashtags certo, as pessoas que tiverem interesse nisso vêm. Acho que a única coisa que eu achei mais interessante nesse curta foi a parte que o garoto falta a vida naquela tábua. Não lembro bem o que acontece lá com ele. Aquele é o cristal do corpo dele. De novo, a história é bem corrida e tem exposição pra você conseguir seguir aquilo, mas é literalmente o garoto vira um
um espírito peixe e tal, sai o cristal dele, a garota está vendo que ele virou espírito e tal, e ela imediatamente rouba o cristal porque ela imediatamente entende que vai precisar do cristal para trazer ele de volta à vida ou à humanidade, sei lá como queira dizer. E você só sabe disso porque tem 1 segundo do Noiseman falando: o quê? Como roubaram o cristal? Peguem agora, não sei o quê. Do mesmo jeito que os espíritozinhos fogem, dá a impressão que eles estão começando a fugir, que vai demorar tempo pra caramba pra conseguir todo mundo fugir. E logo depois o Noiseman fala: o quê? Todos fugiram? Peguem-nos! Então é bem... Você tem que prestar atenção na exposição, porque a história não tem tempo bastante pra mostrar, mas... Eu não cheguei... Eu já cheguei a ver isso pelo menos 4 vezes, contando hoje. Provavelmente mais. Então eu tô identificando a sequência da história com mais facilidade. Mas sim, eu lembro de ter visto talvez a segunda vez e me perdido por causa disso. Porque se você não souber o que o cara tá falando, você não sabe que acabou de passar de... Aquele cara virou um espírito pra nós agora estamos perseguindo a garota. Sim. Então, tem esse problema. E quando você mandou o curta pra mim, você achou que eu não sabia muito de inglês, né? Não, é porque tem aquilo, né? Se você, mesmo que você saiba o inglês, não é a mesma coisa de você pegar uma tradução direta japonês-português, por exemplo. Eu já assisti um filme inteiro em inglês, quer dizer, japonês com legenda em inglês. É um filme inteiro, quero fazer resenha daquilo, mas eu acho que eu tenho muitas séries e tenho que preencher primeiro minha série de quadrinho e resenha assim. E eu nem tenho nome pra colocar, assim, sei lá, filmes do que eu posso colocar. Mas, não, eu só fico preocupado por essas questões técnicas, entendeu? Esse mesmo, o nome mesmo da coisa, Noiseman Sound Insect, dá pra te passar desapercebido porque na tela aparece em japonês e nas traduções que eu vi antes dessa que eu te mandei, eles não botam Noise Insect. Então, essa ideia de aquilo ali era pra ser um inseto de alguma forma, ou não é humano, não é um Frankenstein de verdade, é uma criatura e tal, pode te passar desapercebida dependendo da tradução. Então eu sempre fico assim, né? Será que a tradução vai pegar tudo e tal? Mas... Acho que você tinha que falar sobre esse curta, né? Sim, nós falamos. Falamos tudo. Eu acho que falamos tudo. A gente vai falar na próxima... Vai ser igual a esse podcast, vai ser a gente escolhendo um curta a cada? Eu achava uma boa. Pode ser. Eu acho que eu já tenho uma ideia. Você já viu Reverse of the Heart? Oi? Reverse of the Heart. Reverse of the Heart? Eu acho que não. Tá, então nem pesquisa que eu vou te mandar isso aí. Beleza. Eu não sei qual que eu vou te mandar ainda, mas a gente vê. Se for alguma situação específica que esteja acontecendo, que a gente quiser fazer por tema, também a gente pode fazer isso no futuro, mas por enquanto a gente vai testando assim. E se a gente entrar em outro assunto, beleza, deixa também. Vamos dar primeiro uma nota pra esse curta. Pois não. Você começa, você falou do primeiro. Deixa eu ver, Kagemono 8, eu acho. Eu gostei do curta, mas aquilo lá, acho que eu não posso dar mais que 8, assim. É bom pra representar, assim, como a primeira animação, tem um bom design, e tem outros momentos que fica só um gif animado mesmo, que naquela cena. Eu não diria que é perfeito também. Eu acho que o design do cachorro esqueleto, por exemplo, não me foi 100% naquele tipo de design. Porque ele tem certos momentos que ele tá de lado e ele parece ser uma bacia pegando fogo. O que eu tenho certeza que tem alguma significância dentro da mitologia japonesa ou algo assim. Mas não parece ser significativo. Então é só... Ei, tem isso aqui. Obviamente é pra ser assustador. E se você vê um esqueleto assim, você se assustaria e tal. Mas ao mesmo tempo ele me parece... como eu vou dizer? Ele não me parece algo sobrenatural a ponto de te assustar. É parte do assunto, é parte do motivo. É mais experimental. Ele é mais experimental e ele é mais... ocorre isso. Se você tiver um personagem que você vai ter que mudar a forma como ele é interpretado, e você está passando isso tudo visualmente, você tem que ter uma forma de mostrar ele tanto medonho quanto, digamos, bonito, admirável. E eu não vejo essa mudança nele, por exemplo. Eu não que ele seja uma ideia ruim, mas ele parece um pouco... Eu já vi o Kibo falando disso, que parece que é uma linha foi contornada e ele tem um círculo lá. Não, eu quero dizer...
Por exemplo, tem um curta que eu resenhei, A Dança dos Esqueletos. Você não tem dúvida que aqueles esqueletos têm personalidade. Apesar de ser uma personalidade que não é super desenvolvida, não é o bastante para ser uma pessoa, eles estão dançando, eles estão se assustando com a luz do sol, eles têm reações. Enquanto isso, a única reação que esse coisa tem é que ele ataca o rato, que no fim das contas não seria um rato. Então, antes disso, quando ele se mostra para a raposa, ele não parece ser nem um pouco assustador. Depois disso, a raposa agora gosta dele porque salvou ele, mas ele não mudou em nada visualmente. E então não tem por que a audiência achar que ele seria assustador, a não ser o nosso conhecimento prévio de que esqueletos não são para ser naturais. O filme em si não passa por que ele seria aterrorizante, apesar de ele dizer por que ele seria aterrorizante se ele fosse no nosso mundo. Se no nosso mundo você visse isso, lógico que você se sentiria assustado. Eu diria que o personagem bonitinho é pra ser bonitinho, o personagem assustador é assustador, aquele rato, puta que pariu. Então eu daria uns 8,5. Especialmente porque também não é uma pessoa super experiente e tal. Não, é uma animação teste, né? E Noisman? Noisman, esse aqui é o Gostei 7, eu acho. Pois é, eu sei que a nostalgia está me fazendo pensar mais nisso, eu sei que... Eu acho que eu dou um 7 porque eu achei que o curso tá muito corrido mesmo, achei que podia ter, acho que uns 20 minutos poderia ter sido melhor. Com certeza ele não é feito pra ter... Tipo, ao mesmo tempo eu fico pensando se ele fosse mais longo, se ele não perderia o ritmo, né? Ele não perde o ritmo em quase momento nenhum, e quando ele tá mais lento, ele não parece estar mais lento à toa. Então, eu gosto muito disso nele. Mas com certeza, a história é corrida, ele tá dependendo de você seguir a exposição e de você notar aqueles cortes rápidos. Entre 7,5 e 8, porque ele é de 97 e naquela época era tão difícil de você ver algo assim saindo do Japão, não de ser produzido pelo Japão, mas de sair e chegar aqui. Mas isso, talvez isso não devesse influenciar a nota. Eu gosto muito dele, eu posso estar sendo nostálgico, eu vou dar um 8 pra ele, porque uma das coisas que eu notei, que eu comento, o design se importa tão pouco em fazer sentido fisicamente, que quando ele vai ser sugado, o Noiseman quase perde a cabeça. Então você passou esse curta todo vendo esse monstro que tem uma cabeça flutuando, e não é só uma escolha estética, ele literalmente tem a cabeça flutuando. Sim, são detalhezinhos que elevam pra mim. Mas uns 8, eu acho. Eu dou um 7. 7 eu dou só pra coisas boas mesmo. Não, tá ótimo. Então faz uma despedida aí só pra gente botar no final. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Vejam o canal dele, tá? Do multiplayer. Vor Planet. Vor Planet eu tive que refazer porque eu não censurei uma parte que eu deixei sem. Ah, é? Eu não percebi que eu tinha deixado sem censura, daí eu tive que refazer. Cara, eu tenho um histórico de ter que fazer isso também. Pô, você acha que... É tão inofensivo às vezes, mas alguém pode reclamar no futuro e não sei o que, pô... Artista de voz que posta no YouTube tá dando strike nele. YouTube é uma bosta às vezes. O YouTube podia fazer uma ferramenta pra censurar e falar, nós vimos que você esqueceu de censurar isso daqui, use a ferramenta tal. Nós tiramos o seu vídeo do ar pra você ter a oportunidade de censurar ele em tal momento. Tranquilo, dava pra fazer isso. Não, você tem que refazer um vídeo inteiro. Saco. Eu sou o Bonito, o meu canal Resenha Redonda continua tendo resenhas a cada 3 ou 4 anos. E com sorte a gente consegue fazer uma podcast dessa, sei lá, a cada 2 semanas talvez. Sim. Certo? Certo. Então tá bom. Então vamos parar aqui. Até mais, pessoal.